E aí pessoal, beleza? Aqui é o Anderson Viana, estou apresentando mais um programa AMD Revolution Zone. Hoje a gente tem uma matéria um pouquinho diferente das convencionais. Estou aqui com o nosso amigo Asus, E aí, cara? Osvaldo, que veio aqui falar um pouquinho das placas Radeon da Asus, explicar um pouquinho os diferenciais da placa, o que muda em relação a outros fabricantes, que benefícios você consumidor tem ao escolher uma placa da Asus. Então Osvaldo, para a gente começar aqui, todo consumidor sabe, as placas Radeon de diversos fabricantes possuem o mesmo chip. Geralmente o que muda é o sistema de refrigeração, entre outros detalhes, o design da placa, né? As Strix são hoje uma das placas mais renomadas do mercado, uma das mais premiadas do mercado, junto com outras placas aí. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que faz essa placa ser esse grande sucesso, por que a Strix hoje é uma das placas mais vendidas e quais vantagens que o consumidor que está assistindo a gente aqui tem em adquirir uma placa Strix. Legal, Anderson. Em primeiro lugar, eu agradeço pela A oportunidade, gente que cara. agradece. Vamos lá. Então, moçada, para esse papo de hoje, o que nós escolhemos? Nós escolhemos aqui uma Strix R9 390X, que é um monstro de placa, né? Tem uma construção muito diferenciada, né? Um design que chama muitíssimo a atenção, tem uma série de aspectos que a gente vai cobrir aqui. Tá? O primeiro ponto que é legal a gente observar é o seguinte, que como acontece na maioria dos casos quando nós falamos de placas de vídeo da Asus, essa é uma placa que tem um design totalmente customizado. Isso aqui é um design Asus, tá bem? Que é muito superior em diversos aspectos àquele design que nós chamamos de design de referência, né? O Reference Design, que é um projeto de placa pronta, por exemplo, com o Radeon R9 390X, feito pela própria AMD. Tá? Ele tem, claro, suas características interessantes, suas vantagens, mas quando nós falamos de um produto desse nível, que é voltado para o consumidor mais exigente, o hardcore user mesmo, tá? A Asus tem uma série de cuidados, ela faz uma série de escolhas que tornam esse conjunto muito mais sofisticado que aquilo que nós chamamos de reference design. Tá bem? Então o ponto que chama a atenção nessa Strix R9 390X, né, o ponto que mais se destaca é justamente o conjunto de refrigeração. Esse cooler a Asus chama de DirectCU 3, né? DirectCU 3. É importante nós lembrarmos que o DirectCU já sinaliza cobre direto. Tá? Vocês reparem que eu tenho aqui no conjunto 3 fãs de 92 milímetros, tá? E eu tenho um dissipador de calor enorme aqui, que tem mais de 2 vezes a quantidade de metal que nós encontraríamos no design de referência. É simplesmente imenso o dissipador. E como parte dele, vocês reparem que eu tenho aqui 5 heat pipes de cobre, ok? Obviamente o acabamento é em níquel, né, para preservá-los de oxidação ao longo do tempo. Mas eu tenho 5 heat pipes de cobre, todos eles têm contato direto com o chip gráfico. Tá? Sendo que 2 desses heat pipes são heat pipes de 10 milímetros, tá? São simplesmente enormes. E, obviamente, isso colabora muitíssimo para que todo o conjunto seja muitíssimo eficiente no trabalho de transferir o calor do chip gráfico para o meio. Tá? Vale a pena, inclusive, nós lembrarmos que o chip gráfico que foi construído nessa placa aqui, o Radeon R9 390X, é um chip que tem simplesmente 6,2 bilhões de componentes no interior dele. Isso é muito mais do que nós vamos encontrar num processador típico de PC, tá bem? Então 6,2 bilhões de componentes, o chip tem 438 milímetros quadrados, ele é enorme. E outra característica que é legal nós lembrarmos, né, até para reforçar a ideia de que esse é um chip de alta performance, esse é um chip que tem simplesmente 2.816 Streaming Processors, ou 2.816 núcleos. Tá? É muito forte o chip gráfico que está aqui. Então, certamente, por conta de tudo isso, ele gera muito calor no funcionamento dele, em especial em cenários que envolvem overclock, que é justamente a proposta de uma placa desse tipo, né? Que haja margem para overclock. Tá bem? Então, voltando aqui para alguns detalhes muito específicos desse cooler. Esses 3 fãs a Asus chama de Triple Wing Blade Fans, tá? Esse nome bonito, né? O que a gente tem que lembrar que é bacana? Que a Asus fez um trabalho nas pontas das aletas dos fãs, tá? Olha o cuidado que o fabricante tem para um produto dessa faixa. Ela fez um projeto diferente para as pontas das aletas dessas ventoinhas,
para que elas aumentem a pressão do ar lançado sobre o dissipador de calor. Tá? Então, Triple Wing Blade Fans, que tem um design diferenciado para aumentar a pressão do ar sobre o dissipador de calor, que é imenso, muitíssimo metal, como eu havia mencionado. Tá? E os heat pipes com contato direto com o chip gráfico. Outra característica, cara, que chama muito a atenção do pessoal, eu já vi umas histórias muito engraçadas da galera comprando placas desse tipo e se assustando num primeiro momento. O pessoal, pô, mas não é possível, cara, minha placa está com defeito, porque as ventoinhas não giram. Dependendo do que eu estou fazendo, às vezes eu estou até jogando e as ventoinhas não giram. Isso não é um defeito, isso é uma característica de projeto da placa. Tá? Como o dissipador de calor é muitíssimo eficiente, tá? As ventoinhas elas só operam a partir do momento em que o chip gráfico atinge a temperatura de 65 graus. Então pode acontecer de você estar rodando jogos menos exigentes, como League of Legends, um Dota, um cara, Counter. vários jogos nesse nível de exigência, esses exemplos são excelentes, cara. E as ventoinhas simplesmente não trabalharem. O cara tá jogando um frame rate, né, um número de quadros alto, excelente experiência, cara, caraca, tá rodando muito bem. E as ventoinhas não estão nem girando, tá bem? Isso é uma característica de projeto, isso é proposital. Isso Ok? realmente comprova aí que o projeto realmente é eficiente para manter a placa trabalhando numa temperatura baixa, Cara, né? Mesmo no meio de um jogo ali, mesmo em uso exatamente. constante. Se o né? jogo for um pouco menos exigente, certamente você viverá aí essa experiência usando a placa, tá bem? A essa característica, inclusive, a ASUS dá o nome de Zero dB Fan, né? Fãs de 0 decibéis. Sem barulho. Ok? É isso aí. Bom, moçada, falei do dissipador de calor, né? Falei das ventoinhas, falei dos heat pipes. É importante lembrar também que a ASUS tem um cuidado imenso no projeto do VRM de uma placa como essa. Tá? O VRM aqui é um VRM de 8 fases, tá? Obviamente ele é um VRM digital, o chip controlador da ASUS que toma conta, que gerencia esse VRM é chamado de DigiPlus VRM PWM Controller, super sofisticado, tá bem? E junto dele os demais componentes críticos aqui, MOSFETs, indutores, são construídos a partir de ligas metálicas especiais de segunda geração, a ASUS chama isso de Super Alloy Power 2, tá? E essas ligas metálicas, esses materiais que são usados na construção desses componentes críticos, eles têm uma qualidade e características térmicas muito superiores àquelas dos componentes que você vai encontrar numa placa típica comum. Tá? Como é uma placa high-end, de uma construção muito diferenciada, todos os componentes eletrônicos são construídos com materiais especiais, justamente para que a placa tenha um tempo de vida útil longo, tenha margem para overclock, tá? E possa te entregar a melhor performance possível. Eu tinha falado do chip Radeon, o R9390X, é legal a gente lembrar que no design de referência, a velocidade de operação, a frequência de operação para ele prevista é de 1050 MHz. Nessa placa ele trabalha de cara a 1070 MHz, que é um pouquinho mais rápido, né, num modo de operação chamado Gaming Mode. Tá? E uma vez que você vá lá no software que acompanha a placa, que é o GPU Tweak da ASUS, né, o GPU Tweak, lá você habilita um modo chamado OC Mode, tá? Algo simples, ali um clique, habilita-se o OC Mode e aí o chip passa a operar em 1090 MHz. Tá? E já pegando carona nesse ponto, acho que é legal mencionar, eu encontrei diversos reviews, diversas análises na internet em alguns dos sites mais respeitados do mundo para essa placa específica, que mostram que nos melhores casos consegue-se levar a frequência desse chip, que não é tarefa fácil, né? O consumo é alto porque é um chip de mais de 6 bilhões de componentes, tá? Consegue-se levar nesse projeto esse chip a uma casa muito próxima de 1200 MHz. Tá? Encontrei casos em 1175 MHz, 1185 MHz e até um pouco além disso, já muito próximo de 1200 MHz. Como o cooler é de excelente qualidade, há margem para isso. E isso a gente está falando de overclock na GPU, né? Você ainda pode fazer overclock nas memórias também. Exato, né? Você exato. pode aumentar aí a frequência das memórias junto Vamos com lá. a GPU, dando aí um complemento muito grande na performance Legal. da placa. Valeu por lembrar, cara. Deixa eu pegar esse gancho seu e mencionar o seguinte, essa placa tem
8 GB de memória, tá? Que é um avanço muitíssimo bem-vindo e, diferente do que acontece em placas da geração anterior, que por exemplo tinha o chip Radeon R9 290X, que tem um projeto muito próximo desse chip, tá? Nas placas da geração anterior a memória trabalhava a 5 GHz, aqui as memórias trabalham a 6 GHz, tá? Isso representa um aumento de 20% na frequência de operação da memória, um ganho muito bem-vindo, e passou-se a trabalhar, né, junto com o chip Radeon, na chegada do chip Radeon R9 390X, com memórias mais densas, tá? Com chips de memória de 4 gigabits ao invés de 2 gigabits. O fato de eu ter memória mais densa também me permite trabalhar com timings, né, com temporizações de memória um pouco mais agressivas, e isso também ajuda a entender um pouquinho do porquê que a frequência de operação das memórias é mais alta aqui. Então são 8 GB a 6 GHz, eu falei do overclock do chip gráfico. Quando a gente fala do overclock da memória, eu encontrei casos do pessoal trabalhando com essa placa, com a memória operando a até 6.9 GHz num overclock, é um tremendo overclock para a memória. E um detalhe bacana que sempre chama muito a atenção da galera no momento da compra, né? O pessoal sempre pergunta esse detalhe: essa memória está conectada ao chip gráfico nessa placa através de um bus de 512 bits. Tá? Isso é uma característica muito diferenciada, um bus de 512 bits. Isso vai resultar no quê? A banda de memória, tá? A quantidade de dados, o volume de dados que você pode mover da memória para o chip gráfico e vice-versa, é um número muito próximo nessa placa, tá bem? Nesse projeto, da casa de 390 gigabytes por segundo, cara, que é um tremendo número, tá? Mesmo para uma placa desse tipo, é um número muito impressionante, é uma banda de memória brutal que certamente colabora para o desempenho impressionante que uma placa dessa te entrega. Inclusive isso justifica um pouco porque que as placas AMD, especialmente, se tratando de 390, 390X ou mesmo a 290, 290X, geralmente em resoluções mais altas, né, quando a gente está falando de Quad HD, quando a gente está falando de 4K, essas placas elas geralmente têm um ganho expressivo em relação a placas concorrentes. Justamente essa largura de banda é uma das razões. Cara, né? Banda de memória é algo fundamental. A transferência de textura ali é muito mais rápida, né? Aproveitando o gancho que você explicou algumas características desse chip, né? A taxa aí das memórias, muita gente acaba confundindo, achando que a 290 e a 390 ou 290X e a 390X são as mesmas placas, como alguns dizem aí, renomeadas, remarcadas. E o que a gente está explicando aqui é que não são. Os projetos são muito similares. O chip, né, o Granada XT, ele foi baseado no Huawei. Não quero dizer que ele seja exatamente o Huawei. A gente tem ganhos nessa placa. Definitivamente não é exatamente o mesmo componente. Igual. Foi bom você ter inclusive entrado nos pormenores técnicos a respeito das memórias principalmente, para mostrar justamente para você que está em dúvida sobre qual placa adquirir. Essa placa ela não é igual a uma 290X, ela não é igual a uma 290, tá? É um projeto que foi baseado, inclusive o TDP dessa placa é um TDP um pouquinho mais baixo, né? 275 watts contra 290 da 290X. Okay. Então a gente já tem uma melhoria inclusive na questão do consumo, né? Isso é algo que vale ser mencionado também. Certamente isso é uma característica de projeto, isso não vem só por conta... esse tipo de questionamento surge, né? Esse ganho, a redução do TDP, né, relativamente pequena, mas muitíssimo bem-vinda, esse ganho não vem só por conta de um amadurecimento do processo de fabricação, não é algo simples assim, né? Certamente existem pequenos refinamentos na arquitetura do chip que viabilizam esse decréscimo do consumo, que é muito bem-vindo, claro. Um outro detalhe que é bacana nós cobrirmos aqui, Anderson, é o seguinte: as saídas dessa placa. Vocês reparem, moçada, que a placa entrega 3 saídas DisplayPort 1.2, uma HDMI 1.4 e uma DVI-D. Tá? Contando com a tecnologia iFinity, que é uma tecnologia da AMD, tá? É possível conectarmos até 6 monitores simultâneos. Tá bem? Osvaldo, aproveitando que você está com essa placa na mão, agora que eu percebi aqui que essa placa tem um backplate preto,
né? Isso, cara. E isso aqui geralmente é olhado aí pelos gamers como uma firulinha estética para deixar o gabinete mais bonito. A sua placa ela vem com isso, né? Sim. Muita gente acaba comprando backplate separado, né? Ok. Até fazendo importação. Por que a sua placa ela veio com isso? É uma firulinha mesmo ou isso aqui é realmente útil? No que isso realmente muda? Fora o design da placa que, sem dúvidas, é incrível. Cara, isso aqui não é firula não, tá? Esse backplate aqui, ele nasceu a princípio com a seguinte proposta. Essa placa é uma placa muito pesada, tá? A quantidade de metal que existe aqui no dissipador é uma coisa assustadora, tá? A placa é muito pesada. E existe histórico, tá? Pode parecer um exagero muito grande para parte do pessoal aí que nos assiste, mas existe um histórico de placas que durante o processo de montagem, de instalação, por conta de erros, tá? A placa entorta, né? Rola um bending ali, a placa simplesmente entorta e com isso você muitas vezes pode comprometer um ponto de solda específico no PCB e de repente um determinado componente eletrônico vai apresentar problema num espaço de tempo muito menor que aquilo que você esperava como tempo de vida para a placa. Então, para aumentar a rigidez da placa contra dobras e torções por conta do peso dela, a ASUS adota esse backplate traseiro. Tá? Então ele nasceu para aumentar a rigidez do conjunto. Só que ele é um backplate de alumínio, ele acaba atuando também, óbvio, a ASUS tem ciência disso e usa essa possibilidade também, ele acaba atuando como um dissipador de calor traseiro. Tá? Então ele se soma a todo o conjunto de refrigeração para aumentar a eficiência do projeto no sentido de transferir o calor para o meio. Tá? Então rigidez e como dissipador de calor. Muito bem pensado e de quebra você ganha uma placa muito bonita dentro do seu gabinete. A placa é Sem linda, dúvidas, cara. sensacional. Exatamente. Falando agora do chip, tá? Do chip da 390X. O Oswaldo já mencionou que ela é compatível com a iFint, você pode usar até 6 telas nessa placa. Ela também é compatível com o Liquid VR, que é uma tecnologia para realidade virtual. Isso, cara. Cara, isso é bacana. Deixa eu aproveitar o ganchinho. Claro. Eu me lembro quando, obviamente, eu li uma série de coisas, né, para que a gente pudesse bater esse papo aqui sobre essa placa. Fui pesquisar reviews, análises nos sites, no YouTube, e eu encontrei um material lá que me impressionou, que dizia o seguinte, que no primeiro momento, no momento em que o pessoal do Oculus Rift, né, o nome da empresa agora é Oculus, né, o produto até pouco tempo atrás era chamado de Oculus Rift, que é aquele kit de realidade virtual, né, o mais famoso aí, desenvolvido para chegar em breve, né, para o pessoal de realidade virtual fortemente voltado para game e tal. É um dispositivo que está sendo aguardado aí com uma expectativa enorme, né, cara? Vai ser um tremendo salto na nossa experiência de jogadores. Quando o pessoal do Oculus Rift apresentou pela primeira vez os primeiros protótipos para mostrar realmente a tecnologia para o mercado e apresentar o potencial todo da plataforma, eu me lembro, né, de ter lido nos materiais na internet que eles usaram máquinas naquelas primeiras ocasiões com placas com o Radeon R9 290X e eles apresentavam aquelas placas gráficas como sendo o hardware of choice, a escolha deles, como sendo o melhor conjunto disponível naquele momento para explorar as características do Oculus Rift em ambientes de realidade virtual. Eu fiquei muito impressionado. Uma informação cara. que, inclusive, muito obrigado, eu não sabia. Legal. Né? Complementa muito bem o nosso conteúdo. Então, sua placa 390X estará ainda melhor preparada do que uma 290X para a realidade virtual, que, convenhamos, não é algo que está assim tão distante da nossa realidade hoje. Não, cara, isso vai já chegar algo que em 2016 já provavelmente está no mercado disponível para todo mundo. Né? Além disso... Desculpa, vamos lá. Eu quero pegar um último tópico que eu acabei passando batido. Naquele momento em que nós falamos de consumo de energia, né, a questão de que a placa já vem em overclock e te entrega uma margem para overclocks um pouco maiores também, é preciso lembrar que esse projeto da ASUS, tá, a Strix R9 390X, esse projeto específico, ele tem consumo previsto, aí, um TDP para a placa como um todo de 290 watts. Tá? E para alimentá-la, né, a placa pede por 2 cabos de alimentação auxiliar. Tá? Eu tenho aqui uma entrada para um cabo auxiliar de 6 pinos e para um segundo de 8 pinos. Inclusive a ASUS colocou LEDs aqui junto dos conectores que vão sinalizar, tá,
se você na montagem conectou os cabos da forma adequada. Parece um exagero, mas é uma sinalização muito bem-vinda. De repente o conjunto não funciona, você vai conseguir identificar que, nesse caso aqui, né, se for o caso ali, no momento da montagem, houve um erro no encaixe dos cabos de alimentação auxiliar. Ok? O TDP dela é um pouquinho maior do que o design de referência, justamente porque ela vem com overclock de fábrica. É um pequeno overclock, então essa é uma margem de segurança para você trabalhar tranquilo aí. Ok? Isso aí. Bom, de tecnologias, ainda falando de tecnologias, também temos a compatibilidade com a AMD FreeSync, que é o quê? Aquela tecnologia anti-tearing da AMD que elimina aqueles famosos cortes na sua tela. Então, com certeza, você já leu algo a respeito, né? A ASUS, inclusive, está trazendo monitores compatíveis com FreeSync. Essa placa é uma placa que, sem dúvidas, vai melhorar muito a experiência do usuário que não quer aqueles cortes ou que não quer input lag do V-Sync, que não quer correr risco de ter o desempenho diminuído aí durante a jogatina, principalmente quem joga games FPS online, né, que geralmente acaba até jogando com o V-Sync desativado. Então imagina só, você com uma placa dessa ainda tendo a possibilidade aí de jogar com monitor FreeSync, né? Isso sem dúvidas é algo muito bacana. Outra coisa legal é que essa placa também obviamente é compatível com a AMD Crossfire X, então a possibilidade de 390X combinadas é de até 4. Só que o diferencial dessas placas é que você não precisa daquela ponte para fazer essa conexão. Se vocês repararem aqui na parte superior da placa, não existe qualquer encaixe para ponte. O próprio slot PCI Express é responsável por fazer aí a soma dessas placas, né? Isso obviamente torna a taxa de transferência entre uma placa e outra muito mais rápida. Se vocês quiserem, existe um artigo no Adrenaline que a gente recomenda a respeito do XDMA, que é o nome dessa tecnologia que faz aí essa combinação sem a necessidade da ponte. Bom, Anderson, e aproveitando o que você falou, cara, de performance em Crossfire X e afins, deixa eu aproveitar para dar o seguinte toque, tá? De acordo com tudo que eu li, do que a gente acompanhou para poder bater esse papo aqui, moçada, lembrem-se sempre, ó, a placa tem força mais que suficiente, tá? É uma placa muito forte, tem aí o horsepower, né, para te entregar uma tremenda experiência rodando todos os games mais novos com níveis de detalhamento altíssimos em 1440p, tá bem? Para quem não está acostumado com esse detalhe, com esse número, estou falando da resolução de 2560 por 1440 pontos, ok? Essa placa também tem força para rodar jogos a 4K, porém, para que você possa explorar os jogos mais novos, os mais exigentes, com os níveis de detalhamento no limite máximo, o ideal seria duas placas dessas juntas em Crossfire X, já que você mencionou Crossfire, para que você tivesse a experiência mais fluida possível em 4K, que é algo muitíssimo exigente. E não quer dizer que você não consiga rodar 4K em uma única placa, né? A gente só está falando aqui que para você obter a melhor taxa de frame rate possível, no melhor detalhamento gráfico possível. É claro que se você quiser ajustar detalhes para obter um frame rate maior, alto, você pode usar uma única placa, e lógico que isso também depende do jogo que você está jogando, né? Uns jogos são mais pesados do que outros, uns são mais otimizados do que outros, né? Aproveitando esse gancho, que a gente está falando de performance, essa placa também obviamente é preparada para o DX12, né? DirectX 12, que vem aí com o Windows 10 e que em 2016 já traz grandes títulos prontos, né, para serem executados nessa API. Então, alguns testes aí já informam, né, isso com certeza alguns de vocês já viram, que as nossas placas são muito melhores preparadas para a API DirectX 12 ou para o Vulkan ou para o Mental também. Obviamente o Mental só é compatível com elas, mas as nossas placas elas terão um desempenho muito maior se comparadas a placas equivalentes a elas em DirectX 11. Então esse ganho de performance já é indicado por vários canais, né, por vários sites aí, em alguns testes que já foram realizados. Então é certo que se você compra uma placa da AMD hoje, você está muito melhor preparado para o futuro aí, que com certeza trará muitos bons títulos com uma otimização muito maior em relação ao DirectX 11, ok? Bom pessoal, é isso. Oswaldo, foi um prazer ter você aqui conosco, a gente agradece mesmo, a gente agradece você também que está assistindo esse vídeo e, lógico, a gente sempre pede para que vocês compartilhem, curtam esses vídeos, comentem aí, tirem todas as suas dúvidas, estamos aí para tirar todas elas e é lógico que se vocês fazem isso, vocês ajudam a gente a trazer mais parceiros aqui, né, para trazer informações preciosíssimas como essa que o Oswaldo trouxe para a gente hoje aqui. Legal. Tem alguma coisa a dizer, Oswaldo? Cara, eu agradeço de novo pela oportunidade, moçada, e
quero deixar registrado que em breve a gente volta aí para falarmos de motherboards ou de outras placas de vídeo baseadas na plataforma AMD. E com certeza vocês serão sempre muito bem-vindos aqui no Revolution Zone. Obrigado, Pessoal, obrigado, até o próximo. Valeu!